Bom dia! Bom dia, Fro. Bom dia! Esperar o pessoal chegar aí. Ah, não! Oi, Fro, tudo bom? Ah, meu microfone estava desabilitado. Bom dia! Tudo Bom dia, bem? Fro. Tudo? Bom dia! Cadê vocês? Vamos abrindo aí, vamos habilitando. Ah, eu até Vamos queria lá. aparecer. Só que aí eu acordei tarde. Aí Ah, nem deu tempo. e hoje tá estranho o tempo, né? Aham. Não começou? Não tem som. Por que não tem som? Não sei. Ô, Pro, seu microfone tá mutado, tá desligado. Ah, desculpa. Eu não sei porque ele tá mutando. Eu, hein? Não quero ouvir minha voz hoje. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá, né? Para mais uma aula. Deixa eu olhar aqui. Pietro, filho, abaixa bem baixinho, filho. Não atrapalhe mamãe. Os alunos da mamãe aqui também. Deixa eu só confirmar. Onde tem tomada aqui? Ixi. Ixi. Pessoal, então hoje nós vamos iniciar, né? Bom dia a todos aí. Vocês estão mal-humorados hoje, hein? Não apareceu um para falar comigo? Poxa vida. O Simpsons. Apareceu o Simpsons. E aí, Simpsons? Bom dia, Sônia. Beleza? Vou dar aula para os Simpsons hoje. Poxa vida. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar. Deixa eu abrir a apostila aqui. Abrir aqui a apostila. Tá devagar. Vocês têm aí o início, né, do módulo 7 agora. Nós vamos falar agora sobre o sistema cardiovascular. Então, pessoal, agora nós vamos falar propriamente dito como o sangue corre, né? Como ele faz todo o trajeto dele dentro do coração, dentro dos vasos sanguíneos. Então, ontem nós terminamos toda a parte do sangue, né? Fizemos todas as atividades da apostila, falamos sobre doação de sangue, e agora nós vamos iniciar o módulo 7, que é sistema cardiovascular. Então, olha só, o sistema cardiovascular é composto por vasos sanguíneos, artérias, arteríolas, veias, venos, vasos sanguíneos, né?
e principalmente também nós temos aí o coração. De primeiro momento, na página 24, vocês têm aí na página 24 e 25, 4 tipos de coração, certo? Cada um desses corações faz parte de um grupo de animais dentro da biologia. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar esses corações e vão tentar mostrar para mim de quem que é esse coração e qual que é a diferença entre eles. Por enquanto, é só a experiência de vocês, tá? Então, vocês podem... O ano passado, a gente estudou sobre os animais, né? E aí, quando nós estudamos peixes, anfíbios, répteis, aves, nós estudamos também como é o coração deles. Então, vamos ver quem vai conseguir lembrar alguma coisa aí. Pode escrever aquilo que vocês lembram, tá? Por enquanto, é só a experiência de vocês. Depois, nós vamos entrar no coração propriamente dito, tá bom? Vai lá, rapidinho. E a gente já volta. Muito bem, vamos ao primeiro coração aí, ó. A minha resposta tá aqui, mas não necessariamente apague a de vocês, tá? Pode deixar aí a resposta que vocês colocaram e embaixo coloca a resposta correta. Pessoal, isso daí é um coração de um peixe, né? Olha só que interessante, o coração do peixe, ele tem só 2 orifícios, um átrio e um ventrículo. E só passa aqui sangue venoso. O sangue venoso é um sangue que tem muito gás carbônico. Aí passa aqui, vai para as brânquias, aí deixa o gás carbônico e pega o oxigênio da água e vai oxigenar todo o corpo do animal. E depois, conforme vai entrando oxigênio, vai saindo gás carbônico, e aí esse sangue cheio de gás carbônico entra no coração, né, do peixe e bombeia para as brânquias novamente. Sistema bem simples. Esse segundo sistema aqui é o coração de um anfíbio. Ele tem 3 cavidades, ó. Átrio direito, átrio esquerdo e um ventrículo, onde o sangue arterial e o venoso se misturam. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. O que é um sangue arterial, o que é um sangue venoso, como que, né, ele faz todo esse trabalho aí. Então, esse segundo coração é de um anfíbio com 3 cavidades e ocorre a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Esse terceiro coração aqui, ele já tem 4 cavidades, ó, tá vendo? Ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Ele é quase separado, mas aqui vai acontecer a mistura do sangue arterial com o venoso nessa cavidade. Tá vendo aqui, ó? Ele é aberto e aí acaba misturando um pouco o sangue arterial com o venoso. Esse é um coração de um réptil, porém é um réptil que a gente fala os escamados e os quelônios, né? Que são as tartarugas, as cobras, os lagartos. Já os crocodilianos, que é os jacarés e os crocodilos, eles já têm
essa divisão total e aí o sangue deles não se misturam, tá? Então, esse é o de um réptil, com 2 átrios e 2 ventrículos, onde ainda ocorre a mistura do sangue arterial com o venoso. E esse último coração já é um coração de uma ave, de um mamífero. Então, você viu lá peixes, o primeiro, anfíbio, o segundo, répteis, o terceiro, e o quarto coração compreende aves e mamíferos. Então, esse também é o nosso coração, tá? 2 átrios, 2 ventrículos, há uma separação total, o sangue arterial não se mistura com o venoso. Nós vamos ver agora todo esse funcionamento hoje, tá? Como que ele funciona. Vocês têm que prestar bastante atenção para não perder nenhum lance, hein? Vocês estão acordados? Hã? Sim. Sim? Sim, Muito bem. professora. Ok? Então, esse é um coração de um mamífero e de uma ave. Lembrando que o motivo principal do 8º ano é o ser humano. Então, não se preocupem com aves, com répteis, não, tá? Fala. Fala de novo que cortou. Esse estudo que a gente viu sobre o átrio e ventrículo, a gente viu já no 7º ano, não foi? Vocês têm vamos dizer assim, uma introdução. Quando a gente estuda todos as classes, né, dos animais vertebrados, a gente vê como que é o processo de circulação deles. Então, vocês já têm uma noçãozinha. Agora, hoje, a gente vai ver como o nosso coração funciona, tá? Como essa circulação do nosso corpo funciona. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. O sangue, ele carrega várias substâncias que a gente já viu. E essa substância, ela precisa ser levada para todas as nossas células. Para essas substâncias, esse sangue chegar em todas as nossas células, é necessário que o coração, né, exista. Por quê? Porque o coração é uma bomba, é algo que vai dar força para o sangue chegar até na pontinha lá do meu pé, né? E aí, a hora que o sangue chega lá na pontinha do meu pé, ele tem que voltar. E a hora que ele volta contra a gravidade, né? Então, no momento que ele faz isso, ele precisa de força. E aí, essa força se dá pelo movimento do coração. Perdão. Então, essa força precisa. Então, o coração, ele é responsável por bombear o sangue. É ele que dá força para o sangue, tá bom? Então, vamos para o sistema cardiovascular agora. Quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou desenhar na lousa um coração bem didático. E aí, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Vamos lá. Se quiser depois printar a lousa, fazer alguma coisa, tá? Não sei se deixa eu trazer a lousa bem pertinho. Malabarismo aqui. Muito bom. Então, assim, eu vou desenhar um coração bem didático, tá? Um coração, assim, de fácil interpretação para vocês. Senão vai ficar difícil vocês entenderem. Então, olha só, vou desenhar o coração aqui. Então, vou desenhar um coração didático, tá? Não é assim o coração, mas a gente vai fazer para ele ficar bem divididinho. Então, o coração, ele é dividido em 4 cavidades. Deixa eu dar uma melhorada, vai. Também não é assim, né? Vamos lá.
Ele é mais tortinho, assim, ligeiramente para a esquerda. Para vocês vai ficar ao contrário, porque nós estamos de frente. Vamos lá, que é o átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tudo bem? Entre um átrio e um ventrículo, aqui nós temos duas válvulas. Essas válvulas permitem que o sangue passe daqui para cá, né? Para não se misturar. Esse movimento se chama sístole e diástole. O movimento de sístole e diástole é o momento que um átrio fecha e o ventrículo abre. Então, ele faz assim, ó, né? Ele faz esse movimento aqui. Tudo bem? Esse movimento é o batimento do coração. Então, ele faz assim. Tum, 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 tum. Então, ele faz esse movimento. Esse movimento é chamado de sístole e diástole. É a contração e o relaxamento do coração, tá? Essa valvulinha aqui, ela tem um nome. Ela chama tricúspide. E essa daqui é a bicúspide. Esses são os nomes das válvulas que tem entre os átrios e os ventrículos, tá? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos falar sobre 3 termos. Primeiro, veia e artéria. Então, nós temos as veias, vou escrever aqui embaixo, ó. As veias, elas entram no coração. Então, todos os vasos sanguíneos que entram no coração são veias, tá? E artérias saem do coração. Então, todos os vasos sanguíneos que partem do coração para outros lugares são chamados de artérias. E veias são vasos sanguíneos que entram no coração, tá? Qual que é a diferença de veia e artéria? A principal diferença é essa, que veia entra e artéria sai. As veias, elas são de menor calibre, são mais finas, menos resistentes, tá? Porque o sangue está voltando para o coração. Então, como o sangue está voltando para o coração, ele não é um sangue que está com força. Então, ela estoura com mais facilidade, né? E as artérias, elas são maiores. Elas são bem maiores que as veias. E o calibre dela, né? A grossura dela é maior e mais resistente. As artérias aqui, ó, elas são elásticas. Por que elas são elásticas? Para suportar a pressão que sai do coração. Aí vocês sabem que o nosso coração tem pressão, né? E aí nós chamamos isso de pressão alta, pressão baixa. A gente fala, minha pressão tá 12 por 8, 11 por 7. Isso é o quê? O 11, o 12 é a quantidade de força que o sangue está saindo do coração. É medida aqui no ventrículo esquerdo, que a gente já vai ver. E a pressão mínima é quando o sangue está voltando para o coração, nas veias. Então, eu preciso de uma força para sair e eu preciso de força para entrar no coração. Só que se essa força que o sangue estiver saindo do coração, ela começar a subir muito essa força, tiver uma pressão muito grande, isso pode ser perigoso, né? Que é o que a gente chama de pressão alta. Então, a pessoa não pode ter uma pressão alta porque o sangue está saindo daqui com muita força. E aí, galera, pode ter várias complicações. Principalmente, pensa vocês, nós vamos ver que aqui do ventrículo sai uma artéria grossona e passa aqui, ó, do lado esquerdo, né?
é a carótida. A carótida é a aorta, é a mesma, é a artéria mais grossa que nós temos. E se ela tiver com muita força, se esse sangue vir com muita força, ele pode subir para a cabeça. E a hora que ele sobe na cabeça, ele não tem para onde sair, ele estoura. E aí dá o que a gente chama de AVC, muita gente fala em derrame, né? Mas na verdade é acidente vascular cerebral. É quando uma artéria que subiu com muita força e acabou estourando vasos dentro do cérebro. E aí a pessoa pode ter AVC parcial, né? Fica boa, ou pode morrer na hora, tá? Então pressão alta é algo grave, tem que tratar. Fala. Qual é o tanto de pressão normal? Tipo assim, tem como ser Depende. igual o meu e o seu? Não. Geralmente, pressão arterial de crianças e adolescentes é um pouco mais baixa, né? Isso é 10, a máxima, né? 10 por 7, 10 por 8, 11, né? 11 por 9, né? Por um adulto, para uma pessoa da minha idade, para frente, assim, até uns 45, por aí, a pressão, ela varia, ela geralmente está em torno de 12 por 8. Acredita-se que a pressão 12 por 8 é uma das melhores pressões que tem, que deixa a gente mais estável. Mas a minha, por exemplo, a minha é baixa, né? A minha pressão, se eu medir agora, ou ela tá 9 ou ela tá 10, a minha é baixa. Então, a minha deve estar por volta de 10 por 8, a minha pressão é baixa, mas eu não sinto mal por isso, né? É melhor ela ser baixa do que alta, porque a pressão alta pode estourar a veia. A pressão baixa, o máximo que vai acontecer é você desmaiar, né? Mas a pressão baixa não mata ninguém, mas a alta pode matar. Então, a partir de 14, já tem que acender uma luzinha. Se for uma luzinha vermelha. Se a pessoa tiver mais de 50 anos e está com uma pressão de 14, tá ótimo. Aí, a hora que ela sobe para 15, 16, aí já é uma pressão alta. Tem pessoas que, quando tá com AVC, assim, quando dá o AVC, vai medir a pressão tá 19, 20. É altíssima, não pode, de jeito nenhum. E uma coisa, assim, que vocês vão ver, é que quando a pessoa, ela tem pressão alta, ela tem pressão alta para a vida toda, ela tem que tratar o resto da vida. Então, se o papai ou a mamãe, o vô aí toma remédio para pressão, tem que ficar de olho neles, porque o dia que eles se sentem bem, eles não tomam, e é traiçoeira a pressão. Tem que tomar. Uma vez hipertenso, uma vez com pressão alta, a vida toda você vai ter que tomar remédio. É algo que você tem que controlar. Não dá para deixar o remédio na gaveta e tomar só o dia que dói a cabeça. Porque pressão alta dá uma dor aqui na nuca, né? Então, não é assim, tô com dor na nuca, vou tomar meu remédio de pressão. Não, eu tenho que tomá-lo todo dia, do jeitinho que o médico prescreveu, tá? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de artéria. E a artéria, essa artéria que a gente tem, a grandona, que nós já vamos conversar sobre ela é muito resistente. Mas, se a pressão que o sangue está saindo for muito grande, ela também pode estourar, certo? Tudo bem? Mas como controla esse negócio, tipo assim, ela tá muito alta ou muito baixa? Remédio. Controle é remédio. Agora... Não coloca... não é vacina, é injeção, eu não sei. Não é. É remédio, é comprimido. Geralmente, quem tem pressão alta toma um comprimido por dia. Não. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui é o coração. Eu vou começar quando o sangue... Vou colocar aqui, ó. Aqui tá os pulmões. E aqui tá o corpo todo. Tá? Então, aqui tá o corpo. E aqui tá os pulmões. Porque o coração, ele faz esse trabalho aí, entre pulmão, coração e corpo.
Se eu for olhar dentro do meu corpo como que tá isso, é mais ou menos assim, ó. Aqui de frente, né, meu coração tá aqui, ligeiramente para a esquerda, deitadinho um pouquinho. E os pulmões, ele abraça o coração. Então, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia do coração, a hora que o médico abre, vai ver aqui, a hora que ele abre, ele vai ver as costelas, aí o médico põe o afastador das costelas e ele vai ver os pulmões e o coração no meio deles, tá? E aí o médico dá uma afastadinha no pulmão para poder mexer no coração, tudo bem? Então os pulmões estão aqui. Aqui eu não vou desenhar em cima, mas é para vocês saberem realmente a localização certinha, tudo bem? Então vamos lá. E o corpo está simbolizando aí todas as nossas células, na verdade. Não é só o corpo em si. É os nossos tecidos que precisam ser nutridos, levado oxigênio, gás carbônico, tá? Retirar. Então, nós estamos falando, esse corpo aqui seria as nossas células, ok? Então, vamos lá. O corpo recebeu aqui, ó, chegou aqui, um sangue cheio de oxigênio, ok? O oxigênio entrou na célula, fez a respiração celular e liberou o gás carbônico, ok? Conforme ele vai liberando o gás carbônico, as hemácias vão lá buscando esse gás carbônico e vai voltando. E aí, a hora que ele vai voltando, ele vai subindo para o coração. E no momento que ele está entrando no coração, ele vai vir por veia ou artéria, vai entrar no coração. Se entra no coração, entra por veias, tudo bem? E aí nós vamos ter, nesse primeiro momento aqui, no átrio direito, umas veias chegando, não é uma só, elas são umas bifurcações, porque tá vindo uma do braço, uma da cabeça, uma do pé, tá? Tá chegando. E aí aqui ela faz isso aqui, ó. Conforme ela tá subindo, ela entra por baixo e entra por cima também. Então, essas setinhas todas azuis aqui, elas simbolizam veias que estão entrando no coração, que está vindo do nosso corpo com o sangue carregado de gás carbônico. Tudo bem? Esse sangue carregado de gás carbônico, ele tem um nome. O sangue, quando ele é carregado de gás carbônico, ele é chamado de sangue, estou escrevendo aqui na lousa, depois vocês copiam. Sangue venoso. Então, o que é um sangue venoso? É um sangue que está carregado por gás carbônico, ok? Então, ele vai vir e vai subir. Quando ele entrar aqui, essas veias aqui, tem nomes, elas chamam veias, veia cava, superior, e essas aqui são as veias cavas inferior. Então, tem as veias cavas superior e as inferiores, elas estão chegando no coração. Então, se elas estão chegando do coração com o sangue rico em CO2, ela está entrando no átrio direito. Tudo bem? Então, o sangue veio, entrou. A hora que ele passar aqui, ele vai passar pela válvula, certo? Ele vai passar por a válvula aqui, que é a tricúspide. Vai vir para o ventrículo direito. E do ventrículo direito vai sair um vaso, tá? Esse vaso, quando ele sai do coração, ele é chamado de artéria. Então, esse ventrículo direito aqui vai liberar uma grande artéria. E essa artéria, ela vai vir para os nossos pulmões. Tudo bem? Quando ela sai do coração, essa aqui é uma artéria. E o nome dela é artéria pulmonar. Ok?
Então, sangue entra por veia, sai do coração por uma artéria. Esse sangue azul aqui, ó, é sangue rico em gás carbônico. Vai entrar no pulmão CO2, vai fazer um processo de troca de gases, e nós temos o nome disso de hematose. Hematose é a troca de gases. Na hora que o pulmão faz a troca de gases, ele segura o gás carbônico e solta oxigênio. Tudo bem? Isso aqui vai sair do pulmão. E na hora que ele sai do pulmão, ele volta para o coração. Ele está entrando no coração. Então, quando ele entra no coração, ele entra por uma veia. E essa veia é chamada de veia pulmonar. Ok? Ó, mudei a cor da minha caneta, porque agora esse sangue está rico em oxigênio. E aí o sangue rico em oxigênio, ele é chamado de sangue arterial, tá? Então, vou pôr aqui, ó, oxigênio, sangue arterial. Então, o sangue arterial, ele é um sangue rico em oxigênio. O sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, tá? Tudo bem, entrou aqui no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai passar pela válvula e vai vir para o meu ventrículo esquerdo. Quando o sangue chegar aqui no ventrículo esquerdo, ele vai sair daqui do ventrículo esquerdo por uma grande, agora, artéria, tudo bem? E essa artéria, ela vai nutrir todo o nosso corpo. Essa artéria é a artéria. Essa é famosa, hein? Aorta. A artéria aorta é a artéria mais famosa que nós temos, porque ela tem um calibre muito grande. Ela é grossona. Então, como ela é bem grossa, bem resistente, ela é a maior que nós temos. E aí esse sangue vai chegar, né? Cheio de oxigênio e vai oxigenar todas as nossas células. E aí começa tudo de novo. O oxigênio entra, sai gás carbônico e começa tudo de novo. Isso aqui é a circulação. É isso aqui que o nosso coração faz. Ele dá força para as artérias chegar a todo o corpo. E aí, um negócio interessante que às vezes cai em prova, todo o lado direito do coração, ele tem sangue, ó, rico em gás carbônico. E todo o lado esquerdo do coração tem sangue arterial. Uma coisa que, assim, o pessoal erra muito em prova, quando pergunta a diferença de veia e artéria. Tem muita gente que fala que veia carrega sangue venoso e a artéria carrega sangue arterial. E não é verdade, né? Ó, isso aqui é uma veia e está carregando sangue venoso. Mas isso aqui, ó, está chegando no coração aqui no átrio esquerdo, é uma veia também, ó, é a veia pulmonar. E ela está carregando sangue arterial. Então, qual a diferença entre veia e artéria? Que veia entra no coração e a artéria sai do coração. As artérias são maiores, mais resistentes e elásticas para aguentar a força, a pressão com que esse sangue sai do coração, certo? E ele sempre vai sair pelos ventrículos, ó. Ele sai do ventrículo direito e vai para o pulmão. Faz oxigenação, volta para o coração, vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele sai pela aorta, levando o oxigênio para todas as nossas células. Tudo bem, pessoal? Esse
é a circulação. Quando a gente fala da circulação toda, a gente chama isso de grande circulação. Quando nós falamos da circulação só que faz a oxigenação, que é quando ele sai do ventrículo, vai para o pulmão, e do pulmão ele volta para o átrio esquerdo, essa é chamada de pequena circulação. Então, a pequena circulação é a hora que o sangue fica oxigenado, e a grande circulação é quando nós levamos o oxigênio para todas as nossas células do nosso corpo. Ok? E aí? Estão vivos aí? Vocês entenderam? Sim. Aham. Tranquilo? Uhum. Copiaram? Vai dar um Tirei print? print. Sim? Doutora, abaixa um pouquinho para tirar da parte de baixo, tirar um print da parte de baixo. Vou levantar. Tô dando uma Obrigada, puxada, doutora. Viu? Aham. Então, olha só, pessoal, né? Então, essa é a circulação. Uma coisa interessante também, que... Deixa eu ver se tem na apostila de vocês. Vou compartilhar. Então, olha só, tudo que eu expliquei tá aqui, ó, nesse desenho. Aqui, ó, olha como o desenho aqui é bem melhor, né? Então, aqui, ó, vê a cava superior, a inferior, tem outras entrando, tá vendo elas aqui atrás, ó? Elas estão entrando no átrio, ventrículo, aqui é a veia, aqui está saindo é a artéria pulmonar, essa grandona aqui, ó, é a aorta, tá vendo? Olha como ela é bem maior. Essa é a principal. Ela tá vindo aqui do ventrículo, tá? Tá vendo essa parte mais vermelha aqui embaixo? Essa parte grossona vermelha aqui, a gente chama isso de músculo. O coração, pessoal, ele é um músculo, né? E esse músculo aqui é o miocárdio. É o músculo que quando a gente tem um infarto, é ele que morre aos poucos. Então, essa parte do coração aqui é musculosa, ó. Ele é o miocárdio. É uma parte do coração onde ele tem uma maior massa de músculo aí, tá? Então, esse é o miocárdio. Aqui tem uma foto de um coração. Lembra da pele? Tecido epitelial de revestimento dos órgãos, ó. Tá vendo? As serosas. Isso aqui é a serosa do coração, ó. A serosa do coração é o pericárdio. Nós falamos em tecido, né? Quando nós estudamos tecido epitelial de revestimento, a gente viu as mucosas, as serosas e a pele. Então, essa daí, ó, é a serosa do coração. Ela é chamada de pericárdio. E o miocárdio é o músculo propriamente dito. Aqui tem um texto complementar falando sobre o infarto e o sopro do coração. O infarto é a morte do músculo. Então, assim, vamos pensar que você tem um músculo e por algum motivo, às vezes por esforço, às vezes por uma pressão alta, às vezes por uma veia entupida ou por uma artéria entupida no seu coração, o músculo vai fazer a força, ele não consegue e aí ele acaba morrendo, aquela parte do músculo morre. Se morrer uma parte do músculo, é o que a gente chama de infarto parcial. Então, a pessoa infartou, mas ela não morre. Se ela tiver a morte total do músculo do coração, a gente chama isso de infarto fulminante, que é quando a pessoa morre por conta de um infarto, ok? E nós temos também o sopro do coração. O sopro, pessoal, geralmente a pessoa nasce com ele, é um defeito de formação do coração. Na hora da formação do bebê, o coraçãozinho ele tem que formar. E aí, por algum motivo, esse coração ele ficou com um buraquinho. Esse buraquinho, geralmente, ele é um buraco interno. Aí, sabe um cano que fica vazando? Aí, imagine você com um buraquinho na parede aqui, né? Imagine você com um buraquinho na parede entre o átrio direito e o átrio esquerdo. O que vai acontecer?
esse buraquinho vai fazer o sangue venoso vir para cá, ou vice-versa. E aí vai acontecer uma mistura do sangue arterial com o venoso. Isso não é bom. Por que que não é bom? Porque quando há uma mistura do sangue arterial com o venoso, diminui a quantidade de oxigênio que eu tenho no meu sangue, certo? E aí pode trazer alguns prejuízos. Então, assim, quando o sopro ele é pequeno, quando é um furinho de nada, o médico não faz nada. Muitas crianças nascem com sopro cardíaco e depois de um tempo esse sopro some, o buraquinho fecha, sozinho. Em alguns casos, esses buracos são tão grandes dentro do coração do bebê que a hora que o bebê acaba de nascer, ele tem que ir para a cirurgia. E aí, o que o médico vai fazer? O médico vai costurar o buraco do nenê com agulha. Então, ele vai lá, sutura, faz, né, a costura, e aí não vai vazar mais o sangue e não vai misturar. Se o buraco for grande e o médico não fazer isso a tempo, a criança morre. É muito rápido. Professora, como é que dá para saber? No ultrassom. Quando a mãe faz ultrassom, já dá para saber se o coração do bebê está em formação Flora, ou se o coração do bebê tem algum sopro. Fala. a artéria, ela é a que sai ou a que entra? Que sai. Pensa que ela está saindo e ela sai com muita força. Quando sai com força é a artéria. Tá bom. Certo? Não. E aí tem que operar. Se tiver muito grande, na ultrassom, perceber, o médico já vai preparar os pais. Olha, seu filho tem um problema no coração, tá com um sopro grande. Se não melhorar até na hora do nascimento, não fechar, nós vamos ter que fazer uma cirurgia assim que ele nascer. Então, o médico leva rapidinho, faz a cirurgia e tá tudo certo. Na maior parte dos casos, os bebês ficam super bem, tá? Em alguns casos, o médico não opera, porque o sopro é pequeno, e aí a criança vive com aquele sopro no coração numa boa, tá? Não pode fazer muito esforço físico, atividade física muito intensa, mas não tem problema. Dá para viver com sopro no coração, se ele for pequeno, sem problema nenhum, tá bom? Ok? Vamos continuar. Aqui é o batimento cardíaco, que é muito interessante. Olha no desenho aí, tem um negocinho chamado de nó atrioventricular e em cima tá nó sinoatrial. Grife essas duas palavras. Tá vendo? Ele é um amarelinho. Sabe o que é isso aqui? Isso daqui é a parte neurológica. Então, assim, o coração, para ele bater, ele precisa de uma descarga elétrica. Ele precisa de íons, ele precisa de cargas elétricas negativas. Ele precisa de um choquinho, vamos dizer assim. Por isso, quando a pessoa entra em parada cardíaca, o coração para, o médico vai lá e põe aquele negócio e dá um choque, pá! Né? E aí dá aquele choque, a pessoa volta. Por quê? Esse choque é esse choquinho que o nó sinoatrial parou de dar no coração e aí ele para. Tudo bem? Então, isso daí vem no nosso coração, é de fábrica, natural, e ele faz esse trabalho de dar um choquinho para estimular o coração a bater. Tem pessoas que têm problema nesse choquinho e o coração dá umas falhadas. Uma hora ele para de bater, depois ele volta, dá umas falhadas. E a pessoa fica muito mal, fica doente. Tchau, Sora. Onde você vai? Vai Eu sair? acabei de mandar uma mensagem pra tu, não mandei mensagem? Não vi. Eu achei que eu mandei. Tá bom, pode ir. Vai com Deus. Desculpa. Põe Tchau. máscara. Tchau. Pode deixar. E aí, quando a pessoa tem esse probleminha, tem que colocar um dispositivo. É um mecanismo assim pequenininho, como se fosse uma bateria. E ele é chamado de marca-passo. O marca-passo, ele é colocado no coração. Tem uns marca-passo que até coloca para fora, assim, coloca na pele.
E esse marca-passo vai fazer o papel desse nó sinoatrial aí. Ele vai dar o choquinho de tempos em tempos para o coração não parar de bater, né? Vocês devem conhecer ou já ouviu falar de pessoas que usam marca-passo no coração. Então, o marca-passo, ele é, artificialmente falando, né? Ele é um mecanismo como se fosse uma pilha, uma grande bateria que fica aí. E, gente, o marca-passo é pilha, bateria. Ele tem um tempo. Tem marca-passos que duram 5 anos, tem marca-passos que duram 8, 10 anos, depende da marca. E aí, quando ele começa a falhar, o que tem que fazer? Trocar. Aí você volta no cardiologista, o cardiologista vai fazer outra cirurgia, vai tirar aquela pilha velha e vai colocar uma nova. E aí, o coração continua batendo, certo? Então, mais uma curiosidade aí para vocês sobre o batimento cardíaco feito por esse nó sinoatrial, que quando a gente precisa, caso ele falhe, a medicina inventou o marca-passo, tá? É ele que marca, o nome marca-passo vem de marcar o passo mesmo, aquele tum-tum, 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 tum-tum. Então, esse nó, olha aqui o desenho. Nó SA, nó AV. Esses nós faz esse marca-passo trabalhar. O sangue entra no coração, aí nós chamamos de expansão das cavidades, na diástole. E os ventrículos estão fechados. Quando ele faz o tum, ele aperta, sístole, tá? E aí os ventrículos entram em diástole. Então ele fica todo momento, fecha e abre. Tum, 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 tum. Esse é o marca-passo, ele marca o passo do coração. Tem que bater bonitinho. Se ele acelerar, tum, 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 pode ser por algum estímulo, pode ser uma arritmia cardíaca, e aí nós temos vários outros problemas no coração que a gente vai ver depois, tá? Então, o movimento de sístole e diástole é o quê? Grife aí, ó. Diástole, expansão do coração, e sístole é a contração. Tudo bem? Então, sístole, bem simples, ó. Olha na minha mão. Sístole, diástole. Aí aperta embaixo o ventrículo, sístole, as aurículas entram em diástole. Sístole, diástole, sístole, e aí ele fica tum, 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 tá? Ele faz esse movimento de contração e relaxamento dos átrios e os ventrículos controlados pelo nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Tudo bem? E quem não tem esses nós muito bons, precisa colocar o dispositivo, que é o marca-passo. Ok, pessoal? Ô, Sana, Oi. e aquele coração que a gente tem que fica pulsando aqui na veia? É um coração mesmo? No braço? No braço? É Unha. a artéria. Quando você coloca aqui, ó, se você colocar a sua mão do lado esquerdo, bem próximo aqui, ó, você vai sentir pulsar aqui, ó. Põe a mão aqui, todo mundo, ó. Lado esquerdo, tá? Sentiram? Uhum. Essa é a aorta. A gente chama ela de carótida. Quando ela começa a subir no pescoço, ela muda de nome, ela vira carótida. Mas é a aorta, é a artéria que está saindo do coração, mais grossona. Então você sente a pulsação de tão forte que ela tá. E a mesma artéria que sai do coração, ela ramifica no braço. E aí, a hora que você coloca para sentir o pulso no braço, você também consegue sentir o batimento cardíaco. Por quê? Porque é a mesma, tá? A diferença é que aqui está mais próximo do coração, a facilidade que você tem de sentir o pulso é maior. De sentir a pulsação, aqui é maior. Mas é a artéria. Você está colocando a mão em uma artéria. Certo? E aí ela se ramifica. Então é mais ou menos assim. Ela sai do coração como artéria. Conforme ela vai se ramificando, ela vira arteríola.
E se ela fica menor ainda, ela vira vasos sanguíneos. Veias, ela entra no coração veia, né? Quando ela vai entrar. Mas antes dela chegar, ela foi uma vênula e antes ainda ela veio de capilares sanguíneos. Então é mais ou menos por calibre mesmo. Então você tem artéria, arteríola e vasos sanguíneos, né? Capilares. Veias, vênulas, elas vão diminuindo de tamanho. Então elas vão mudando o nome só para ficar mais bonito. Mas quando você coloca e sente, você está colocando a mão na artéria. É uma artéria, tá? Ela é a principal zona lá. E aqui a arritmia é essa irregularidade do ritmo cardíaco, né? Uma hora bate muito rápido, outra hora bate devagar. Então, quando bate muito rápido, a gente chama de taquicardia. E quando bate muito devagar, a gente chama de bradicardia, tá? E aí a gente tem que colocar o marca-passo. Olha ele aqui, ó. Marca-passo. Certo? Em alguns casos, medicação resolve, mas não é sempre que resolve, não. Geralmente tem que fazer a cirurgia. Olha só a artéria e a veia. Olha lá como é a artéria e olha como é a veia, tá vendo? A artéria, tudo isso aqui, ó, é elástico. Ela é bem mais resistente, tá? Para aguentar o fluxo sanguíneo aí. Ok? Então, assim, aqui depois a gente vai voltar a falar e eu vou deixar para falar da aterosclerose na próxima aula. Tudo bem? Vocês têm aí? Não tem nada para fazer. Não tem tarefa nem nada para fazer ainda. Mas tem que esperar. Vocês já podem fazer os exercícios do Moodle, né? Da próxima semana aí. Isso vocês já podem fazer. Mas de tarefa não tem nada para fazer, não. Tá bom? Deu para vocês entenderem? Tranquilo? Deu. Então tá bom. Legal. Professora, Então, oi, Dani. a senhora pode mostrar o quadro de novo? Que na hora que eu tirei o print, eu acabei perdendo o print, porque... Posso? Peraí que eu... Peraí. Deixa eu dar um ré aqui. Aí. Pronto, eu tirei já. Obrigada. Virou? Aham. De nada. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Façam os exercícios do Moodle. E sexta-feira eu vou mandar no Galileu as notas da primeira atividade para vocês, tá bom? Então é isso. Ó, beijo, valeu. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau, Sora. Beijo.